Terra. Bom, hoje nós vamos de começar falando aí das benfeitorias do governo Bolsonaro, né? Porque tem gente que acha que ele não fez nada, né? Tem gente também que acha que ele não fez nada de bom, né? Tem gente que acha que ele não tem intenção nenhuma que tem gente que acha que ele é uma espécie de demônio, alguma coisa assim, que não tem dó nem piedade de ninguém, quer massacrar todos, né? E quer pensar só nele, na família dele, e no poder cada vez maior sobre as suas mãos. Né? Então tem gente que pensa isso daí. E é muita gente que pensa isso. O Bolsonaro sabe disso, ele não é bobo. Pelo contrário, é um cara muito curioso, é um cara interessante. Aquele camarada lá, o Mourão agora, há poucos dias atrás, falou lá no programa inaugural do Direto ao Ponto, que eu não sei, esse Direto ao Ponto, para mim não acertou esse ponto ainda não, mas tudo bem. Direto ao ponto seriam conversas mais amplas, como essas que a gente tem aqui no Serguianos, seriam filosofias mais aplicadas, né? Você vê, agora as pessoas, tá aí o povo, né, que a gente fala, tem batido tanto no povo, né, mas e o povo às vezes não percebe que a gente tá, porque aquela coisa de falar que o povo é sempre o outro, né, faz parte do povo, você nunca faz parte do povo. Então, a gente fala nesse canal aqui, é por a gente que quer ouvir. Se você tem inteligência, você vai acompanhar, você vai ouvir, você vai dialogar, você vai debater, você vai questionar, você vai se empolgar, você vai se interessar, você vai se surpreender com coisas interessantes, vai se sentir provocado, vai descobrir possivelmente muito sobre si mesmo, né? E então é um canal aí talvez quase de autoajuda nesse sentido aí, se a gente quiser explorar esse universo aí, né? Mas na verdade aqui não tem autoajuda não, as pessoas às vezes cobram no outro, né? Esperam que o outro ceda a um orgulho, a um capricho nosso, mas isso não acontece e você também passa o tempo e você nem se dá conta de que a vida toda não fez outra coisa senão defender o seu próprio orgulho, inclusive das pessoas que estavam mais próximas de você. Agora, tudo bem, é uma expressão do mundo isso daí, mas há formas mais interessantes você pode até, concomitante a isso, realizar coisas interessantes. Agora, o que eu quero lhes dizer é o seguinte: é porque às vezes você tem a opção de ceder, né? Abrir mão do seu orgulho, né? Às vezes é uma concessão tão pequena que estão te pedindo, mas você espizinha naquilo ali, você não quer de jeito nenhum soltar aquilo ali, mas até que de repente se você olha para aquilo ali depois, né, num segundo momento, e vê que aquela coisa ficou pequena demais, né, para os seus problemas reais, né? E na verdade tudo que você quis foi o tempo todo uma oportunidade dessa para transigir, né? Então, as pessoas então são assim hoje. O que nós vamos falar agora é então que o Bolsonaro ele fez, olha, agricultura, agronegócio foi muito bom, a intervenção dele, seja lá se foi ele, se foi o ministro dele, se é mérito dele, porque ele escolheu o ministro que foi bem sucedido, né?
A Minha Casa Minha Vida é um programa que ele continuou. O próprio ministro dele falou que eles continuaram, não tinha problema por causa do nome, mas estavam continuando, estava indo bem. A malha ferroviária que está crescendo, né, que é o sistema de transporte do país, né, de locomoção das mercadorias, o trânsito dessas mercadorias, né, por toda a conexão do Brasil, lucros que as estatais estão dizendo que elas estão gerando lucro, não sei como, mas estão dizendo. Hidrelétrica de Itaipu, que foi recuperado, os Correios agora com a privatização, né? Os fundos de pensão, dizem que os fundos de pensão também foram por eles cuidados. Então, eu acho que não é por aí não. Essa coisa de polarização desse jeito aí, transformando deuses e demônios, né? E pior que é uma inversão aí, é um X, né? O de cá diz que o de lá é demônio, enquanto dizem que esse é Deus. Então, olha para você ver que confusão que nós chegamos, inclusive, a esse ponto aí metafísico, né, que se encontra com as religiões. Olha como é que a nossa política se encontra com a nossa religião de uma forma muito desagradável, né? Muito conflituosa. É preciso raciocinar melhor. E não precisa de nenhuma grande razão. É só a simples razão. Só um segundo. Então nós vamos tentar falar aos poucos para as pessoas como que se dá essa simplicidade, né? Como que essa simplicidade acontece na teoria dos serguianos. Como é que isso acontece lá? Como é que é possível que isso aconteça lá? A gente vem explicando de uma série de modos diferentes. Me perguntaram outro dia, você prega, portanto, alguém que assistiu teve primeiro contato com a doutrina, né? Assistiu alguma aula, alguma sentença, alguma proposição, alguma premissa serguiana, ou a apresentação de qualquer que seja das suas partes, né? São todas interligadas em qualquer aspecto da realidade que você se conectar, você desemboca necessariamente, inexoravelmente ao serguianismo. E o que acontece é que me perguntou então esse grande amigo, grande pensador, né? Sem saber que o grande Cadu. Ele nos disse o seguinte: anarquismo, o senhor prega, Sr. Igor, ele disse, o senhor prega serguiano. Ele me chamou de serguiano, olha para você ver que honra. Aí ele disse assim: você prega o anarquismo? Eu disse: não. Não é o anarquismo que a gente prega, não. É muito diferente do anarquismo. Muito diferente. Então nós vamos contar por que isso aí daqui a pouquinho. Constituinte, né? Agora falaram nela. O serguiano já havia feito essas profecias, enfim, já haviam previsto esses gritos aí, né, agora, de constituinte, né? Tem alguém falando baixinho aí, mas já isso daí repercute, que isso aí é uma nota tocada que ressoa, ela é muito aguda, quando você bate ela ressoa longe. E é assim que nós estamos, né, longe demais uns dos outros, é preciso uma comunicação mais eficiente. Porque a Constituinte seria a opção, para quem não entende, e para quem não vou lhes contar, para os pobres, nós os pobres, o povo, né? O povo quase é sinônimo de pobre, né? Não tanto, né? Mas se você pensar que existem só duas classes de seres humanos na Terra, né? O ser humano é uma só, né, o gênero, mas ele se distingue muito, né, supostamente, dentro de um pequeno grupo de seres humanos que supostamente seriam privilegiados. A gente não sabe se isso é verdadeiro. A gente não sabe.
parece para a gente, todos nós, né? A maioria, inclusive aqueles pobres que estão lá, que estão... Às vezes você vai perguntar se ele, o que ele pensa da vida, como é que ele vai falar? Ele está com fome. Que tipo de autonomia é essa? Como é que ele poderia escolher o melhor modo para a sua própria vida? Ah, meu Deus do céu, ele nasceu, ele tinha opção, isso é questão de caráter. Ele nasceu na favela, mas ele poderia ter estudado, ter gerado dentro dele um sentimento divino, de justiça e bondade e retidão, que fizesse impulsionar a sua vida e fizesse com que ele chegasse um dia, finalmente, a ser o grande rei daquela nação. Quer dizer, é um caminho muito exclusivo. Poucos vão acessar essa via. Agora, e os outros que não vão? Aí um amigo vai, meu Deus do céu, um amigo, meu Deus, que é brasileiro, mas eu não sei, ele falou assim, quando eu vim de lá da Inglaterra, como se eu tivesse nascido lá. Mas tudo bem, essa vontade que a gente tem de mostrar para outra pessoa que a gente conheceu bem aquele lugar, que nós nos habituamos, nos familiarizamos com aquele lugar. Pode ser verdadeiro, nós acreditamos nisso. Qualquer um que vai para qualquer lugar que seja e de lá se assenta e convive com aquelas pessoas, descobre, pergunta um pouco sobre a sua história, você acaba formando uma opinião melhor do que aquela que nós que estamos aqui ouvindo notícias desse lugar apenas pelos rádios e pelas televisões. E aí, as ondas de rádio, naturalmente, né? As ondas, me refiro a todas as mídias que aí estão hoje disponíveis, né? Agora, você veja bem, estão dizendo aí que tem 20 a 25% só de fiéis, né? O pastor Bolsonaro só tem 20 a 25% de fiéis. Então, eu acho o seguinte, o Bolsonaro tinha que buscar comunicação. Agora é hora dele buscar comunicação. Agora é hora dele buscar comunicação e tornar-se melhor do que era. Tornar-se melhor, superar a si mesmo. Se houver isso daí, seria fantástico. Agora, é claro que são coisas, por exemplo, diferentes. Vocês vejam bem só. Se você eventualmente é uma pessoa que tem um problema, uma dificuldade, um orgulho no seu âmbito pessoal, né? No seu âmbito pessoal, particular, seu âmbito íntimo, querendo dizer isso, um âmbito que não afeta outras pessoas, pelo menos não a totalidade delas, pelo menos não um grupo muito grande de pessoas, talvez só indiretamente ao grupo, porque as suas ações elas refletem no mundo. Mas veja bem que essa posição é diferente da posição daquela que se espera de um governante, onde ele está nas suas mãos um número muito maior de pessoas. Né? Ele tem nas suas mãos um número muito mais expressivo, né? Quase totalizante daquela nação. Né? Então, nesse ponto, eu acho que aí vem e daí surge a responsabilidade. Agora, essa responsabilidade é repartida entre os entes, todos aqueles que a nossa Carta Constitucional resolveu colocar. O problema é que ela colocou muitos guardiões, são muitos guardiões, e está todo mundo defendendo o que é nosso de nós mesmos. Só um segundo. Agora, bom, vejam bem, olha, você vem lá da Inglaterra, o que acontece? O povo, ele ainda acrescentou, disse o seguinte, que os ingleses não são partidarizados, não são politizados lá, não são politizados no sentido de não se envolverem com política, né? As pessoas não têm muita
preocupação, o assunto da política lá é algo que fica no automático lá, mas funcionando sempre bem, não dá problema não, a ferramenta lá que gira, ela não dá problema não, dificilmente ela exige manutenção, mas e a vida acontece aqui, ninguém tá todo mundo satisfeito, né? Os ingleses estão satisfeitos, claro, meu amigo, mas o problema é que só eles estão satisfeitos, você é brasileiro lá, você não podia se satisfazer tanto quanto um inglês autêntico. Agora veja bem, o que eu quero dizer não é nem entrar nesse mérito aí não, né? Porque vamos querer relativizar isso aí também. Mas veja onde eu quero chegar. Esses povos, essa nação é antiquíssima. E eles já tiveram o momento político deles. O problema é que nós não tivemos a nossa ainda, enquanto nós não tivemos Quantas revoluções, minha gente, essas pessoas já enfrentaram, esses povos, essas pessoas que carregam no seu DNA uma cultura muito grande. Então isso é óbvio que lá explica-se, né, a coisa é até pertinente a sua observação. Nós esperamos alcançar esse estágio, porém, no momento, não é possível. Nesse momento, é preciso lidar, todos nós devemos lidar com política, procurar nos entendermos, não lidar nem necessariamente com a política formal do país, mas politizar-se pessoalmente, né, filosoficamente. Né? Quer dizer, se você não consegue conversar e debater nem informalmente, extraordinariamente, que dirá, né, opinar sobre as questões aí do país, né, sobre as atitudes e o comportamento, as decisões que levam essas pessoas aí que vocês sabem aí a fazer as coisas que fazem, né, fizeram ontem, né? O que parece é que isso tudo aí são grandes oportunidades. Esse momento é de oportunidade tremenda. A gente nem sabe o que vai ser falado aí não, né? Tá para sair um comunicado aí, estão votando lá no STF, lá as reservas indígenas, a demarcação das... E ninguém do brasileiro aí não está sabendo que termos são esses aí, né? Não estão preocupados com isso não. Né? Dificilmente alguém saberá nos dizer do que se trata, né? Quais são os termos dessa discussão e dessa questão política que está sendo decidida lá. Agora, é interessante se nós soubéssemos, olha as vantagens disso. Você poderia saber como é que o governo está atuando neste caso, qual é a opinião dele, quais são os motivos, as razões. Bom, você vê que não acontece nada disso. Agora, olha para você ver. Aí veio aquela menina do SBT, muito simpática, ela estava lá cobrindo o 7 de setembro, e a apresentação do Bolsonaro, etc, etc. E ela, por incrível que pareça, uma menina que supostamente tem bom senso, eu sempre notei um alto grau de bom senso naquela mulher, e apesar do lugar que ela habita, né, apesar dos lugares do lugar que ela habita, é um lugar que é que dispõe de pouco bom senso, mas não obstante percebia nela essa sensatez. E ela fez um discurso, eu não sei se orientada por alguém, eu acredito que não, eu acho que ele é muito verdadeiro, né, para dizer coisas interessantes tem que ser verdadeiro, né? E aí ela é muito verdadeira, aparentemente. Então ela falou, foi o que é melhor, achei que poderia ser o pior canal onde eu pudesse acompanhar essas manifestações, porque nas outras supostamente só teriam especialistas, né? Que na verdade você depois descobre que não são tão especializados assim, porque tem meninos, né? E vem de uma rádio que se chama Jovem. Aí você vê no meio dessa turma depois um senhor, né? Mas que fala assim, né? Tem uma dicção, uma forma de apresentar-se, de pôr-se, de falar extraordinária. Um homem, um grande debatedor. Tá faltando mais conteúdo só aí, explorar novos conteúdos.
porque aí sairia um filósofo completo. É linda a forma como esse homem se expressa, como ele fala. Agora, não sei, tomou partido, né? Esse aí se declara, né? Esse é um dos poucos repórteres que deveria, só faltou carregar um broche aqui do. Um broche, um broche aqui do Bolsonaro fazendo assim, né? Mas, mas o que acontece? É, isso aí é demais, essas pessoas são maravilhosas. Agora, a gente anseia isso, que sejam aprofundados aí os níveis de filosofia, né? Os níveis de filosofia política, os níveis de discussão, né? Os níveis de tratamento. Quando você fala que vai fazer um direto ao ponto, por exemplo, você pergunta ao candidato: gente, pelo amor de Deus, cadê aquela mulher? Põe a Marília Gabriela para entrevistar esses caras aí, gente. Mas daquele jeito dela, como se fosse uma entrevista, assim, para falar de tricô ou da carreira, sei lá. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte: não dá para conversar muito certo assim, não. Faz uma pergunta aqui, aí o outro responde lá, né? Aí agora o outro tem que fluir. Aí o Cabrini queria lá, né? O cara que vai entrevistar, ele vai entrevistar do jeito dele. Strind juntou 4 pessoas para vamos fazer perguntinha pro cara ali. Aí antes de começar o programa, eles falam: não, vai ser um programa direto ao ponto, onde a gente vai falar tudo. Aí os caras falam as mesmas coisas que a gente tá vendo no jornal todo dia. Não vê nada de diferente lá, ué. Só um segundo. Bom, eu prometi a mim mesmo, antes de iniciar, que ia falar mais dos serguianos hoje do que os dos terráqueos, e eu estou me perdendo nesse caminho, vou retomar o meu caminho. Veja bem, eu tenho que lhes dizer uma coisa: os serguianos são seres onde, eu disse, e ainda ontem disse isso, para uma porção de pessoas, uma reunião que nós tivemos, um encontro serguiano. Não eram muitas as pessoas, mas certamente haviam mais de 20 pessoas reunidas naquele momento, e de repente alguém se espantou, né? Quando nós afirmamos, quando alguém afirmou uma passagem do texto de Sérgios, né? Com base nessa passagem do texto, afirmou o seguinte: o ideal realmente é que nós chegássemos à vida, né? Seja em qualquer parte que fosse do orbe terrestre, e fôssemos contemplados com uma queima lindíssima de fogos e com as promessas da melhor vida possível, né? Quer dizer, agora, estão dizendo aí, já, hoje 2 pessoas já falaram aí para a gente pensar o seguinte: não é o que a gente espera do país, não. Vamos ver o que a gente tem que dar para o país. Claro, essas coisas, na verdade, são redundantes, são filosoficamente redundantes nesse momento, nesse contexto da política. É até uma bobagem dizer esse tipo de coisa. Mas talvez o interessante disso daí, se você tiver uma sofisticação intelectual para compreender, você vai se dar conta de que, na verdade, isso aí é uma conclamação à união. Isso é uma conclamação direta à união. São poucas pessoas que percebem isso daí. Eu não faria esse tipo de piada, não. Mas, enfim. Bom, se você, então, pensa, por exemplo, que você vai imaginar, desejar um lugar aonde nós estamos com 24h33, tá? Nós vamos até 50 aí nesse vídeo. Você imagina então que o correto seria então que você viesse ao mundo e fosse lá contemplado com essa alegria, né? E com a certeza, né? A certeza geral, né? A certeza óbvia, né? De que esses novos seres, né?
iriam receber tudo o que precisassem, né, por toda a sua vida. Eles eram a produção e a construção em série, né, de seres felizes, né, de seres sofisticados, de seres satisfeitos. Felizes não, satisfeitos. Tá? É preciso ter cuidado agora daqui para frente com os termos, nós já estamos adentrando aqui no serguianismo. Vejam bem, eu estou deixando, já decolei lá da terra. Vejam bem, me acompanhem. Esse texto, Sergues, é o tempo todo assim. Quem lê vai se habituar a isso aí. Ora você está ocupando os céus, ora você está ocupando a terra. E então, é essa oportunidade que existe para você, então, se colocar no lugar de um serguiano e experimentar o seu modo de viver, com vistas, evidentemente, a um trabalho intelectual, a partir do uso de um instrumento que vai lhe permitir, em primeiro, conhecer melhor a si mesmo. Essa incursão sempre muda, as grandes incursões sempre mudam os homens. Todo mundo fala que quando viaja, voltou uma nova pessoa. Quer dizer, é o efeito que causa, né, essa liberdade. A liberdade é isso. Agora as pessoas ficam achando, eu não sei, a liberdade elas começaram a querer tão pouco. Liberdade é mandar uma mensagem no celular. Liberdade agora você já está num ponto que você não pode sair de casa. Você tem que ir no máximo mandar para o seu amigo uma mensagem de celular no máximo. Quer dizer, nossa liberdade já acabou há muito tempo. Agora, ela nem existiu, né? Nem experimentamos ela ainda. Quem que está querendo? Nós estamos reivindicando a liberdade desde que a humanidade começou. Isso aí foi recente que reivindicaram isso, na Revolução Francesa. 1789, foi ontem isso que reivindicaram a liberdade. Agora, enquanto não ousarmos algo maior do que a mera liberdade de expressão virtual, porque é isso que estão querendo, é só isso. Você pode falar que isso significa outras coisas, é claro que significam, mas na prática não tem nenhuma significação. Ou tem? É desespero, viu? Quem não conhece ainda a risada do serguiano, vai anotando aí, ó, isso é desespero. Agora vocês vejam bem, a gente comete erros, nós cometemos erros. Não pode errar nas ideias, né? Antes de falar, a gente tem que pensar muito bem, né? Antes de falar, a gente tem que pensar muito bem, mas não é pensar assim, antes de falar, vou pensar 10 minutos antes, não. Significa pensar muitos anos. Então você tem que... Eu sinto a falta dessas pessoas fazerem esse tipo de coisa. Por exemplo, quando as lideranças mundiais são fracas, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou isso nesse programa. Ele disse que as lideranças mundiais são fracas hoje em dia. Eu penso na hora o seguinte, que bom que elas eram, que elas estão fracas nesse sentido, num certo sentido, porque... E aí ele citou, né, fez uma comparação com aqueles líderes lá da ocasião da Segunda Guerra Mundial. Aí ele falou o nome desses caras aí que eu confesso que nem lembro desses caras. Me perdoem aí esse grave erro histórico aí. Eu fico até envergonhado, porque eu estudei, eu sei o contexto do mundo, né, da Idade Moderna, que se inicia justamente com o fim a Idade Contemporânea, né, que se finda com a... Você tem até 1789, não é isso? 1789, Revolução Francesa. Então você tem Idade Média, né? Aí você tem no final ali, por volta no século XV, por volta de 1400 e alguma coisa, você tem meados desse século XVI, né? Século XVI, né? Aliás, século XIV, século XV, né? Século XV. Enfim,
Isso aí são dados que às vezes é, a gente vai deixando para trás. Realmente é curioso como que a gente às vezes se esquece dele. Mas não pode não. Não vou deixar que isso se perca não, porque é porque a gente avança. Eu vou lhe explicar que fenômeno é esse. Isso aí é um dado, inclusive, de epistemologia, né? É interessante ver como os seres humanos vão formando o seu entendimento, né? Então, o tempo todo, o Sergiano é sempre autocrítico nesse sentido. Ele constrói o tecido da construção intelectual, é sempre assim, cauteloso. Ele está sempre registrando os fatos, os acontecimentos, entendeu? Então, quando a gente, particularmente, isso acontece, esse esquecimento de datas, pelo menos no meu caso, quando você avança muito na matéria, né? E você para de acessar aqueles dados, que são mais pertinentes do início dela, aí você, enfim, tira ele daquele compartimento do cérebro que é destinado a memórias de uso frequente, né? Outro dia falaram disso daí, ó, né? Já se sabe, a ciência já sabe cada lugar que você sente, o que você não sente. Agora, o povo sabe que todo mundo sente igual. Agora, qual que é a obviedade aí dessa situação? Todos sentimos iguais. Por que vocês acham que não dá para... Por que vocês acham que não podemos viver sob a égide de um coletivismo de qualidade? Quer dizer, isso eu falo para algumas poucas pessoas. Porque a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas no mundo, elas estão em dúvida. Foi o que aquela menina simpática lá do SBT falou. Foi a melhor resposta, o melhor comentário de todos. Ela falou, às vezes o cidadão está ali em casa, ele só não está entendendo, ele está só querendo entender o que está acontecendo, ele só está querendo viver em paz e saber se o dinheiro vai dar para fechar o mês. Ele não está acompanhando a política. E ele está indeciso, portanto. Indeciso porque por excelência, né? Ele está indeciso por excelência, não é por ignorância, não. Ele tem uma justificação maior para não estar mexendo com aquilo. Ele tem outros afazeres, ele tem outras obrigações. Ele tem tempo de ouvir um vídeo desse. Outro dia um menino mandou, um amigo lá do grupo de futebol, porque a gente joga bola, né? E aí esse amigo falou o seguinte, mas você tá mandando um áudio aqui de 5 minutos, pô? Um abraço aí ao Angel Mix. Bom, esse é de outro planeta, né? Depois a gente vai ter uma passagem especial sobre o Angel Mix, né? Uma constelação pequena, né? Um planeta onde há um receio, né? Pela maldade que faz, né? Isso se passa lá nesse planeta, né? Os sujeitos lá, todos eles são muito mentirosos. Então eles vivem o tempo todo tentando equilibrar a sua maldade, porque eles fazem aquilo que eles não queriam fazer. Eles são bons, mas eles são maus. Eles fazem o mal, mas eles se arrependem o tempo todo disso. Eles se arrependem o tempo todo disso. E aí eles vivem tentando desculpar, né, a si mesmos dos seus atos e relativizam as suas histórias, porque quando você lança as questões da Terra, do seu dia a dia, da sua realidade, para uma metafísica muito distante, que é uma metafísica da incerteza, né? Você passa a temer aquela incerteza e você acha que o temor é um critério justo, legítimo, para você o respeitar, né? Ou pelo menos crer nele, né? Agora, a questão é essa. Se você estabelece um sistema distinto de valorização das coisas, de estabelecimento, em primeiro lugar, das regras, para depois virem os princípios, né?
Esse é um problema básico de TGJ, Teoria Geral da Justiça. Está, de certa forma, protegido lá na Biblioteca Nacional, um trabalho monográfico que nós fizemos, né, na ocasião da formatura do curso de Direito. Então, quer dizer, pelas belas cadeiras, eminentes cadeiras aqui das Minas Gerais, né, a sua Pontifícia Universidade Católica. Bom, o que acontece é que ainda bem então que as lideranças mundiais estão fracas, porque se elas estivessem fortes como estiveram na ocasião da guerra, então, provavelmente nós já teríamos uma guerra, né? Então, que bom que nós estamos supostamente longe disso, né? Agora, umas coisas aí também que não dá, né? Se você for, por exemplo, pegar em Sérgios, quem conhece Sérgios sabe, como é que você tem uma pessoa que fica 7 vezes como deputado? Eu não sei se tem gente que bateu o recorde do... Mas, enfim, é muito tempo. Não, e para o Sérgio, se você vai agraciar o Estado, fazer uma graça ao seu Estado, não? Fazer um capricho, né? Uma delicadeza, prestar uma dedicação, né? Se você tiver esse prazer, essa honra, né? Porque se essa honra te aparecer, você vai fazer isso de uma forma muito mais tímida, né? E mais honrada, mais digna. Lá não tem essa coisa de... Você fica no máximo lá 1 mandato ou 2. Os mandatos lá são bem menores, né? Claro que eles têm um sistema lá, o planeta, para dar uma volta em torno dos seus 2 astros, né? Ele tem é diferenciado, né? A biologia dos sergianos, mas eles têm umas zonas lá que tem um sistema semelhante ao da Terra. Foi onde houve esse encontro lá com Babileu. Agora vocês vejam bem, o máximo possível aí seria isso aí, ó, uma vez só, duas, uma vez 2. Então aqui seria 8 anos no máximo para o cara, né? Por aquele bendito que foi agraciado, que foi agraciado, né? O Estado o agraciou, né? Mais uma vez, porque a vida dele já é agraciada, né? Mas o Estado deu a oportunidade dele fazer as honras, né, da civilização. Dizer, olha, dirige-nos aí por enquanto, conduza um pouco, é bom para... Conduza um pouco, já cumpriu o meu trabalho. Conduza um pouco, já cumpriu o meu trabalho. Mas tá gente querendo ajudar demais. Tem muita gente querendo ajudar. Não em número, nem em qualidade, nem em quantidade não. Quantidade são poucos. Qualitativamente, né? Porque essa ajuda, qual afinal de contas que é a ajuda? Cada um pode prestar efetivamente ao seu país. Não é outro senão politizando-se dessa forma profunda, né? Não é outro senão politizando-se desta forma profunda. Por exemplo, por que é que não se discute isso efetivamente na ocasião de uma constituinte, né? A retificação desse equívoco histórico que a gente já vem repetindo e perpetuando há muito tempo, né? Então, extinga isso, né? Que se extinga isso, que se supere isso. E isso aí são muitas outras coisas mais, né? Que vão são simples como estas, né? Mas, portanto, de tão simples, banais e banalizadas, são, às vezes, estão indiferentes à nossa, né? Não são vistas, né? Simplesmente. Agora, você vê, né? A gente está falando da questão do erro. A gente erra. Você vê que hoje aquele menino, ele falou uma palavra, ele inventou a palavra, eu já estava admirando ele, mas aí ele foi e gostei dele. Eu via pouco, para falar a verdade. Por que eu falo gostei dele? Eu não conhecia muito bem ele, não.
Já vi pronunciamentos dele aí, evidentemente já, anteriormente já tinha assistido, mas com esse olhar agora, né, onde a gente percebe ele falando num momento tão peculiar, né, que foi esse que precedeu o 7 de setembro, eu acho que faltou profundidade no discurso, mas ele falou similaritude, quer dizer, existe similitude e similaridade, ele não falou, ele fundiu as duas, ele falou similaritude. Na hora eu saquei, eu falei, eu vou ver isso aqui, vou pesquisar, e pesquisei, que eu me confundi na hora. Mas então a gente, às vezes, outro dia eu falei uma bobagem também, eu falei milênios de anos atrás, quer dizer. Agora, então vamos lá. Eu não sou anarquista, o Serguiano não é anarquista, não. Lá em Cegs não tem anarquismo, não, Cadu. Lá é o seguinte, vejam bem, lá é esse lugar absurdo aí que às vezes as pessoas não entendem. O anarquismo seria o quê? Seria a falta de governo, né? A falta de governo. Aí você vai dizer, alguns vão dizer, não, mas não é o governo físico, em pessoas, não é representado, não. O governo lá tem ordem lá, não tem governo. Agora, eu não sei como é que tem ordem num lugar onde não tem governo. É difícil você pensar no lugar. Essa ordem só pode ser a ordem natural. A ordem natural parece que já nos parece uma ordem já defasada. Essa ordem natural é o que tem nos levado à perdição, né? É o que tem nos levado à perdição. Ou a direita e a esquerda duvidam da degradação que todos nós estamos causando ao planeta? Isso é uma pergunta universal. Antes de você lidar com política e pensar em votar, sair de casa para votar, você tem que responder perguntas como essa, senão você vai sair de casa como uma criança. Só um segundo. Nós estamos com 42. Vamos até 50 aí nesse vídeo, a gente faz uma pausa, né? Descansa um pouco e retoma, né? Agora, o Hamilton Mourão falou uma grande bobagem, né? A gente afina a voz que a gente não consegue, né? A gente vai tentar dar uma entonação assim para trazer na voz o absurdo, né? Para ressaltar, frisar o absurdo, mas a gente preferia manter uma voz mais impostada e dizer o seguinte: o doutor Hamilton Mourão falou uma bobagem muito grande. O doutor Hamilton Mourão disse que o Lula é caso passar, para ele é história, quer dizer. Isso daí foi que prejudicou a sua nota na sua apresentação, você falou que estava servindo de cobaia, né? Você foi uma cobaia muito com má vontade lá. Eu acho que, apesar da sua simpatia, o senhor tem aquele olhar bravo, né? Fecha aqui, a boca faz assim, ó. Mas quando não está mantendo esse olhar aqui, ó, assim, você então é assim naturalmente, pessoa agradável, assim, receptiva, né, simpática, humana, né? Com traços humanos, com traços fortes, fortes traços humanos. Agora, o que acontece é isso. O Bolsonaro também é humano, ele não é demônio igual os outros estão achando que ele é. Né? Isso é um pecado muito grande a gente ficar com essas coisas. Agora pra você ver como é que está todo mundo pecando ultimamente, né? Porque se você falar, outro dia mesmo, o nosso arcebispo aí, ó, ele foi, né, o grande reitor lá da minha faculdade, da nossa faculdade, né? Da faculdade do Vaticano aqui no Brasil, a nossa PUC, né? Nossa Pontífice Universidade Católica, o que ela fez? Né? Eu estou dizendo assim porque ela é pontifícia, ela é ponte, ela liga mesmo, ela é muito boa no que faz. Agora, pode melhorar muito, né? Pode melhorar muito, junto com a igreja também, né? Agora, vocês vejam bem, o presidente, hoje ele é presidente da CNBB, né? CNBB, é isso? Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, alguma coisa assim. Bom,
Esse senhor, esse grande homem, esse eminente, qual o pronome de tratamento que eu devo dispensar a essa eminente figura? O arcebispo, né, ele é o... Enfim, eu não conheço, não me recordo da hierarquia eclesiástica, não, mas vejam bem, ele disse que ele falou uma porção de coisas, né? Mas ele falou que é incompatível, que eu já tenho dito, afirmado há mais tempo. Nós dois filosoficamente consentimos nisso daí, né? Filosoficamente mais para os serguianos do que para o arcebispo, né? O Dom Valmor, né? Desculpe se estiver falando o nome errado, mas enfim. Eu também, os serguianos também imaginam que essa aí é uma premissa importante, né? Quer dizer, é uma questão importante. Ora, como conciliar, né? Como conciliar o cristianismo com o capitalismo? Ou, se não quer dizer capitalismo, ou com o tratamento com a direita, né? Com a direita, seja ela em qualquer que seja dos seus níveis, né? Bom, é difícil fazer isso. As pessoas aí, o povo que não está nem vendo isso daí, a gente não está contando com ele. Nós estamos contando para aqueles que estão vendo aí. São poucos, entendeu? Mas esses que estão vendo estão acompanhando a doutrina. Então vamos lá. É bom a gente fazer nesse corte, porque em respeito àqueles mesmo, para quem é dirigido esse trabalho, né? O trabalho é dirigido para a humanidade, é um trabalho que é deixado para a humanidade. Porém, ele deve ser interpretado pelas pessoas da academia, pelas pessoas que estão realmente devotadas ao pensamento, seja elas da academia ou não. Então, são esses dois quesitos, essas duas características, não quesitos, mas características dos intérpretes aqui, né, e seguidores do serguianismo. Agora, vocês vejam bem, o exército, né? Por que o exército? O doutor Hamilton Mourão lembrou maravilhosamente bem. Ele também, eu sou como ele, as pessoas que lidam com política têm que ser como ele. Esse pensamento é comum aos políticos, aos pensadores de política, pelo menos, né? Quando você vai lidar com política, você se prepara, você se coloca dessa maneira, né? Você tem que conhecer a história, você tem que dominar os fatos anteriores, os fatos que te antecederam, né? E neste caso ali ele vem citando desde a proclamação da República lá em 1889, não é isso? 1889, século XIX, onde se proclamou a República, né? Ele se falou que o Deodoro ainda foi chamado lá, ele era a favor do imperador, e depois vamos fazer a República, e aí foi passando por todos, né? Caprichosamente, né? Lindamente, quer dizer, brilhantemente, né? Ele foi nos levando por essa incursão aí, mostrando, né? Todas essas fases, todas essas estações da história, mostrando aí, né? Ao contrário do que ele disse, eu não vejo a história como a parteira das revoluções. Não teve alguma coisa assim que vocês disseram, mas tudo bem, deixa isso para lá. O que acontece? Esses momentos vão marcando uma evolução, né? Vão marcando a evolução. E aí, nesse momento de 64, o momento de 64 tem que ser analisado sobre esse viés histórico, esse contexto histórico, que abrange uma ou, no máximo, 2 gerações, onde você tem uma possibilidade de reconstituir o passado de uma forma mais concreta, né? Porque, vocês vejam bem, daqui a 100 anos, quando tiverem de contar as coisas que estão acontecendo hoje, quem é que vai acertar sobre o que realmente isso aqui era? Sendo que a gente não sabe o que isso aqui é agora. Quer dizer, eles ficam com esse papo, né? De que a história só se faz depois, né? Mas não é isso não, a história se faz agora também. Os registros agora têm que ficar muito bem preparados, porque senão eles vão levar ao erro as pessoas que o lerem daqui a 100 anos.
Então, parece que isso aí é a responsabilidade que a gente joga de registro, né? Para falar, não, deixa isso aí, deixa anotado do jeito que tá aí, depois eles interpretam aí o passado deles. Ai, ai. Porque basta a gente pensar na história tradicional, como é que eles estão mudando a história aí, cada dia mudam mais a história, né? E criam-se teorias novas, né? Explicações novas. Quer dizer, agora, você veja bem, é, foi bom a bobagem, então, esse negócio aí de dizer que o Lula tá fora, que o Lula não tá fora de jeito nenhum, eu acho que, né? Provavelmente não, né? Então, o Lula não pode ser coisa do passado, não. O Lula é coisa do presente. Olha essa história de querer ver lá no passado, olha. Só que agora eu queria transportar, né? Ele já quer o passado dele hoje, já quer colocar o sujeito no passado. Isso aí é muito grave, mas enfim. Vamos esperar, né? É só daqui a alguns anos que a gente vai saber se realmente ele entrou para a história. Por enquanto ele não entrou ainda não. Você já está querendo prender ele no passado? Que coisa, hein? Que prisão é essa, velho? Você está preso no passado. Olha, veja bem. O que acontece? Esses. Vamos fazer uma pausa? Aproveitar? Eu tô com o assunto aqui na ponta da língua. Mas nós vamos pro próximo bloco e aí a gente continua. Tá certo?